E eu sei o que é isso, entendeu? Eu sei o que é enfrentar os haters. E a galera entende que não é só uma bolha, que isso vai passar porque não vai. Eu vejo os empregos sumindo. A gente tendo que olhar para nosso trabalho de uma forma diferente. Eu falo, mas qual que é a dor? Pra gente colocar uma IA pra rodar, eu preciso ter uma dor real. Porque senão você vai colocar um negócio aqui que você vai jogar fora, que você vai queimar dinheiro. Bem-vindos ao E aí Podcast, Papo com Especialistas. Hoje a gente está aqui com duas pessoas sensacionais. Primeiro, meu grande amigo Bruno, aqui o Bruno Bock. E também a Milena. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Ninguém melhor do que vocês mesmos para poder fazer o marketing, né? Vamos lá. Brunão, primeiro, por favor, se apresenta para o público. Vou me apresentar. Pô, galera, quem me conhece, eu sou o Bruno Bock. Tô no YouTube há 10 anos, há mais de 10 anos. No audiovisual há 20, eu tava contando pra vocês. Eu tenho... tem que falar a idade, né? Pra o pessoal ver que... 41 anos. Eu vou passar depois a marca do creme. Mas, tirando isso... então eu tenho 20 anos de audiovisual, 10 anos de YouTube da minha carreira. Eu sou uma pessoa que faço audiovisual, cara, desde quando eu era muito pequeno, desde os 16, dos 13, desde quando eu me conheço eu faço audiovisual, numa época que ninguém fazia audiovisual. Então, assim, na minha carreira, eu sou formado em rádio e televisão, né? E na minha carreira como diretor audiovisual, eu já passei já fiz de tudo no audiovisual. Eu comecei como editor, depois eu virei cinegrafista, depois eu fui para um motion design, depois eu abri minha própria produtora quando bem moleque, assim, sem nem saber direito o que era isso. Não tinha nem YouTube na época. E depois eu vi o YouTube surgir. Você tava lá no começo, né? Tava lá no começo. Eu vi quando as câmeras DSLR surgiram. Então, assim, na minha carreira, eu participei de vários ciclos tecnológicos, né? Quem trabalha com audiovisual tá o tempo inteiro dependendo de tecnologia. Você trabalha com uma câmera, a tecnologia... Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no audiovisual, falavam, não, hoje dura 10 anos e daqui a pouco vai durar menos e menos e menos. E hoje, a cada 6 meses, você tem uma câmera com uma tecnologia diferente ou alguma coisa diferente no audiovisual. Na inteligência artificial é a cada dia. Então, eu quero dizer que eu tinha a expectativa mesmo de que essa era uma profissão que estava o tempo inteiro mudando. E eu participei de alguns ciclos de mudança. Então, eu vi essa tecnologia digital chegar. Então eu vi todo mundo sendo cético, falando que o digital nunca ia alcançar a película. Eu lembro quando chegou o digital na fotografia. Eu lembro quando começou o YouTube, que eu tinha estúdios de YouTube assim, desse tamanho. Foram os primeiros, assim, ninguém em São Paulo tinha isso, ninguém no Brasil, ninguém tinha isso. A galera tava no Felipe Neto ali, falando, tipo, vlog. E aí eu fiz estúdios, assim, de YouTube. E aí meus amigos das agências de publicidade entravam e falavam, que porcaria é essa? O que você vai gravar aqui, tá ligado? E os meus amigos do YouTube entravam e falavam, é o maior estúdio que eu já vi. Então existia uma diferença, né, de mercado entre as produtoras, quem produzia conteúdo e o mercado, que estava completamente desconectado uma coisa da outra. Então eu vi isso acontecer. E eu participei desse ciclo, eu surfei esse ciclo do YouTube, né? Eu já estava com a produtora fazia uns 6 anos, e o YouTube... o meu projeto Pipocando nasceu dentro da produtora. Então eu vi esse ciclo, eu vi de novo o YouTube começando, todo mundo falando que aquilo lá não era nada, que isso aí era uma besteira. Eu vi que o YouTube democratizaria a televisão. Então, assim, muito engraçado. Porque aí eu vi depois de 10 anos todo mundo fazendo, hoje todo mundo faz, todo mundo fala. Estamos aqui no YouTube. Estamos aqui no YouTube. Então, assim, é muito curioso porque... De novo agora, estou em um novo ciclo. Então, ano passado, eu vendi a minha empresa, a Blues, que é uma empresa que estava já com 14 anos, com 80 funcionários. E, cara, foi uma coisa assim estratégica. Eu saí de lá, né, de uma empresa grande, morosa, com todas as questões de uma empresa grande, não era mais uma empresa pequena. E comecei a cuidar apenas do YouTube, do meu canal de YouTube, dos meus canais. E hoje, que faz 4 meses que eu abri uma produtora voltada só para produção de conteúdo e inteligência artificial. Isso fazem 4 meses, 3 meses, então assim, super, super, super recente. Tô aqui. Mas com toda essa carga que você tem, todo esse conhecimento acumulado de muito tempo, com certeza. Eu nem queria abrir uma produtora, a verdade é essa. Cara, empreendedorismo tem muito disso, entendeu? Às vezes você não quer, você tá lá porque... É o que tem que fazer, porque também... Então, assim, eu não queria abrir mais uma empresa, eu não queria fazer mais uma produtora, mas o trem do hype, vou falar assim, ele parou na minha estação, assim, Bruno. Estação Bruno, abriu e eu não tinha o que fazer. O que eu quero dizer com isso? Parece que eu passei a vida inteira treinando pra chegar a esse momento. Ou seja, missão, né?
Eu e de muita gente que tá assistindo isso, porque eu faço parte, por exemplo, de um grupo de produtores de inteligência artificial que tem a mesma sensação, que estavam desistindo do audiovisual, porque, cara, isso que a gente faz com essas câmeras, já estamos todo mundo saturado. Você pega lá 5, 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, é a mesma coisa que vai sair. Todas as agências, todos os clientes, todo mundo, cinema, todo mundo produzindo a mesma coisa. A gente com 100 anos de cinema tá saturado. Então, quando chega uma linguagem nova, completamente democrática, e que faz com que o meu trabalho tem um nível e completamente diferente, eu alcanço agora níveis diferentes de produção, eu vejo uma nova revolução chegando, do mesmo tamanho, do mesmo jeito que chegou a do YouTube, com a mesma cara, chegando silenciosa de novo. E então eu tô cheguei de novo nessa nova mudança tecnológica. Sabe quando você chega no show da Lady Gaga lá no Rock in Rio? Não teve, né? Mas vamos dizer, se tivesse. Chega lá, você chega primeiro, entendeu? Senta lá. Eu tô chegando lá, sentando, botando minha mochilinha, não tem ninguém. Quando você quiser botar a sua mochilinha e sentar no show, depois 5 minutos antes do show, tá todo mundo sentado. Agora eu tô no meu oceano azul, sentei lá, só tem eu. E eu sei o que é isso, entendeu? Eu sei o que é enfrentar os haters. Eu brinco que... Eu vou falar rápido aqui, porque ela tem que se apresentar, né? Mas assim, eu brinco que... Como eu já vivi isso aí, essa é uma briga perdida. Quem é contra a inteligência artificial é uma briga perdida. Então eu vou com toda a força, eu defendo com toda a força. Porque quem tá sendo resistente é imaturo. Não viu os outros ciclos, não tá entendendo que não tem como brigar com isso. Existem processos que a gente não tem como lutar realmente, né? A gente tem vários períodos na história onde aconteceu coisas que a gente não... Simplesmente a gente teve que aceitar, né? E a inteligência artificial está cada vez mais presente mesmo. Inclusive, a Milena tem uma história muito interessante. Ela vai se apresentar também, por favor, Milena. Bom, então vamos lá. Não, primeiro já me passa o creme aí, tá? Por favor. E no off a gente tem que conversar mais sobre empreendedorismo. Eu sou a Milena Marquezini, não sou parente de nenhuma famosa. Onde eu vou, me perguntam isso. Parece que é um quebra-gelo, mas não é, tá, fi? Não é, meninos, é a realidade. Na farmácia, no hospital, então... Tá escondendo a prima, mas tudo bem. Não, se fosse, né? Mas, enfim. Eu passei os últimos... Eu tenho 29 anos, eu passei os últimos 10 anos no corporativo aprendendo com grandes empresas. A última foi a Ambev. E, cara, depois de 6 anos lá, eu participei eu aprendi muito com a adoção da IA que aconteceu lá dentro. Eu saí para empreender. Então, ano passado, eu fundei uma startup que ela é apoiada pela Unicamp hoje, de criação de agentes. E eu também sou apaixonada por ensinar. E aí, tudo que eu aprendi nesses 10 anos, eu empacotei, peguei a IA e ela me ajuda a ensinar empreendedores e empresas a navegar nesse mundo novo. Que é igual, como o Bock falou aqui, cara, não dá pra gente ir contra a maré. Tá acontecendo, então vamos se munir, porque eu acho que a gente ainda tem 2, 3 anos até que isso realmente dá um boom e a galera entende que não é só uma bolha, que isso vai passar porque não vai. E aí a gente para e vê que, puxa... Já 2 anos atrás comecei a estudar e sair na frente. Então, essa é um pouquinho da minha história. Acho que fora o empreendedorismo, que é um desafio, que o Bock vai me ajudar depois ali no off, eu cresci num sítio. Então, para chegar aqui hoje, gente, me perdendo na Paulista o tempo todo, tá? Embora eu já morei aqui há um tempão atrás. Eu quero morar no sítio, tá? Só falando aqui. É meu objetivo de vida. Um sítio com Starlink, um sítio altamente conectado. É isso que a gente tá falando? Claro, não tem Wi-Fi lá. É isso. Então tamo na mesma. Tem Wi-Fi lá. Não, porque uma coisa, pelo menos uma coisa interessante do meu negócio hoje em dia, comparado com a minha produtora tradicional que eu tinha, é que ele é completamente descentralizado. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, isso é muito legal, né? Não necessariamente você precisa estar nos grandes polos. Vamos ser sincero, acabou aquele modelo de presencial, assim, não acabou para todo mundo, a gente sabe, né? Depois que voltou a Covid, ainda teve aquele movimento do tipo, eficiência, a gente é eficiente da mesma forma, mas por questões que nós não vamos entrar muito a fundo, tiveram que colocar os funcionários de novo, muitas empresas grandes, inclusive, que estavam segurando o pessoal em casa, fazendo muito trabalho home office, tiveram que puxar. Mas fazendo um link com o que a Milena falou, né? Porque eu acho interessante, a gente grava podcast aqui e eu falo pro YouTube, eu sou instrutor no Profissionais do Futuro e eu tô acostumado a falar com um monte de gente pela câmera, mas... Quando é pro YouTube é diferente, quando é um programa é diferente, então eu fico nervoso, até falei aqui, a gente sempre fica nervoso. Mas a Milena
que já tem experiência em falar em público, em falar para muita gente, e com gente qualificada, gente que sabe o que está falando, né? Gente que vai ser crítica no que você vai dizer, e você tem que falar de forma coesa para que role, né, aquele job, para que você volte também, para que você consiga continuar nessa atuação. Então, hoje, zero nervosismo. O Bock já tá muito acostumado com Não, eu não tô câmera. nem aí, gente. Ele não Ainda tá mais nem porque aí. não é o meu, entendeu? Se fosse o meu podcast, eu ia estar super preocupado. Exato, ele já tá tranquilo, mas a Milena também, pelo jeito tranquilo também. Eu acho que ainda olhar pra câmera vai ser um desafio eterno pra mim. Acho que falar olho a olho nas pessoas é diferente, sabe? Mas, enfim, tô tranquila. Tô muito feliz de estar aqui, inclusive. Ah, legal, Milena. Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente está falando muito de mudança de mentalidade, de inclusão de IA nas empresas. E pelo que você comentou, você participou da implementação da IA dentro da Ambev, que é uma grande empresa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa implementação e como que você acha que as empresas devem adotar. Se tem que ter um AI team, alguma coisa assim, que faça uma mudança ali de mentalidade, que consiga juntar, organizar todas as ideias da empresa junto com o IA para poder promover isso lá dentro e também para fora. Essa pergunta é muito boa, Vitor, porque é o seguinte, quando a gente começou, o boom da IA foi em 2022, a Ambev logo se antecipou, sendo uma multinacional, o que é normal, né? E aí, o que eu reparei, cara? O primeiro passo foi, vamos divulgar pra galera usar, independente do que estão perguntando ou não. Mas vamos usar. E sempre tinha os corajosos. Então, por exemplo, na minha área, eu era de uma área onde a IA ela era pouco utilizada ainda, tinha outras áreas de desenvolvimento, eu não sou dev. Qual que era a nem nada. área? Eu era da área de people ali. Tá. Então, eu olhava times de tecnologia e produto, e aí ali a gente não usava, porque, você vai falar de pessoas, né? Só que o que eu reparei? Cara, o ChatGPT, que era a que a gente mais usava, é uma IA que ela é super voltada para soft skills, digamos assim, né? Ela ajuda a gente a orientar tanto as habilidades de comunicação, enfim, quanto outras coisas. E aí eu trouxe isso pra área. Na época, eu lembro que eu dei um feedback pra minha analista, e aí o pessoal me olhou e falou assim, bicho, você tá usando inteligência artificial pra dar feedback? Como assim? Só que aí o feedback que eu recebi dela foi que, cara, foi um dos mais fáceis e mais claros que ela teve. E é claro que, assim, o mérito não é 100% meu, mas é porque a gente trabalhou em conjunto ali, eu e a IA, no modo que eu deixasse claro pra onde ela ia. Então, o pessoal começou a olhar aquilo com bons olhos. E aí, na operação, né, na área de produto, enfim, nas outras áreas de desenvolvimento, o que eu reparei? Existia muito um top-down. Como que era isso? Cara, a galera tem que usar e quem não tá usando, vamos perguntar o porquê, vamos entender. E o maior motivo das pessoas não usarem era o medo de perder o emprego. E aqui a gente tá falando de uma empresa enorme, né, de milhares de funcionários. E aí a gente foi trabalhando esse mindset de, cara, vamos compartilhar casos de uso com as pessoas para elas verem que é legal usar. E aí depois a gente passou de um layer, né? De uma etapa onde eu não me preocupava só se as pessoas estavam usando ou não. Agora eu vou me preocupar para que elas estão usando. Tem uma diferença aí, porque o que acontecia às vezes era da pessoa mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Puxa, eu preciso usar, eu tenho que estar na métrica, então eu vou mandar lá. E aí na segunda etapa não, a galera começou a realmente adotar de baixo para cima. Então os analistas, enfim, os gerentes ali. Inclusive eu saí de lá, eu descobri que a Ambev ela já estava desenvolvendo na época uma IA deles para usar com muito mais segurança, né? Que eu acho que é um ponto muito importante da gente falar aqui. Muitas, desculpa cortar, mas muitas empresas grandes preferem isso, né? Para ter mais controle, né? Na teoria, mas a eficiência a gente tem que ser analisado de caso a caso. Se você perguntar pro chat GPT, ele fala que ele mesmo não consegue garantir a segurança dos dados, que pode vazar, como que é uma empresa de tecnologia. Exato. E aí é uma coisa muito legal, assim, quando a gente fala de empresas grandes, elas têm protocolos, e eu acho que também a oportunidade de investir em uma ferramenta própria ali, algo que você consiga controlar o que está sendo perguntado. Em empresas menores é diferente, ela vai assinar um plano ali, o Enterprise do ChatGPT ou algum outro que vai acontecer. Mas enfim, eu acho que o principal ponto, para não me alongar aqui, da adoção, foi quando as pessoas viram valor nela. E esse valor veio quando a gente começou a compartilhar casos de uso. Puxa, eu usei para dar feedback, o outro usou para alinhar um código, e foi crescendo. E tempo ao tempo também, porque a gente está falando aí de 2 anos, mais ou menos. Sim, que onde explodiu a IA generativa, né? Realmente. Exato. Nossa, que mudou muito nos últimos 2 anos, né? O que Muito. era possível fazer e o que é possível fazer hoje. Eu imagino que as pessoas devem ter evoluído também, né? Com Sim. a inteligência artificial. Eu comecei, a me ajudar a fazer roteiro
há 1 ano e meio atrás. E hoje eu posso ter um agente pesquisando o roteiro 24 horas por dia e criando os roteiros. E é legal isso, Bock, porque o que eu reparei, assim, acompanhando as empresas de perto, é que o que a gente precisa, o brasileiro, ele é muito movido a repertório. Eu não sei se fora é assim também, outras culturas, mas a gente precisa de repertório. E isso acontece compartilhando e estudando coisas. E aí, quando eu sento aqui com vocês e eu começo a falar, tipo, o Bock falou, cara, comecei a usar pra tal coisa. Você, puxa, eu consigo usar também. E aí a gente vê que é um senso de comunidade usar aquilo, sabe? Sim, sim. A informação ela precisa ser compartilhada, senão, né? Então, essa é a importância da gente estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo e da gente estar sempre conversando, né? Desenvolvendo novas ideias mesmo. Mas eu ia fazer exatamente esse link, né? Assim, uma coisa pessoal minha, como a gente trabalha ensinando muita gente, lá no Profissionais do Futuro, por exemplo, para quem não conhece, tem um link também na descrição aqui do nosso curso com o Danilo Gatto. Que esteve no nosso último podcast, foi um papo bem interessante também, o link vai estar aqui Ele na é um gato, esquerda. né? Ele é gato, né? Danilo Gato. Pior que eu salvo o número dele como Danilo Gato e alguém que olha meu celular sempre vai achar que é o Danilo Bonitão, né? Nunca... Danilo Gato, sabe quando você salva? Eu pensei Contatei, nisso então. também, eu pensei nisso também. Então, mas, enfim... Eu ia perguntar exatamente isso. Muita gente, para a parte mais do Bock, quando a gente trabalha com audiovisual, a gente sempre tem o input de dificuldade é o prompt da imagem, né? É para muita gente, né? Para a gente que já trabalha um tempo, tem uma certa mobilidade, sabe exatamente o que colocar, mas o pessoal fica assim no início. Será que eu posso utilizar o GPT para criar os prompts? E aí existe um movimento de o pessoal falando assim, meu... esse trabalho é do profissional de inteligência artificial. Você vai pedir pro GPT até isso. O GPT tá fazendo tudo para você. Hoje em dia ele faz até imagem, né? E teoricamente imagens que funcionam. Não no nosso nível, assim, um nível mais profissional que a gente possa entregar para uma empresa, como um comercial, trabalhar ou rodar um vídeo de forma profissional com takes profissionais. Até o formato é um pouco diferente que ele entrega. Mas o que eu queria saber é, polêmica aqui, vale ou não vale o profissional de IA utilizar o ChatGPT também para criação de imagens? E se você utiliza o ChatGPT ou outras IAs que sejam LLM, assim, para auxiliar? Você já me falou, agora já me deu uma dica aqui, para criar roteirização, ele ajuda bastante. E só fazer um parênteses, de novo aqui, que a gente está utilizando a IA como veículo para aumento de produtividade. E não para substituir realmente que ele faça todo o trabalho, mas para ajudar a gente na produção e economizar tempo. Utilizo o ChatGPT sim. Por exemplo, eu quero fazer uma imagem com um tom cinematográfico, né? Então o ChatGPT me sugere palavras-chave para deixar a imagem mais cinematográfica. Então eu falo assim, eu queria uma imagem cinematográfica e eu falo do meu jeito com ele. Tipo, sabe, chat? Aquela coisa meio diretor de Hollywood, com aquela cara hollywoodiana, meio Wes Anderson. E também, eu gosto quando tem um raio de luz com um pouco de sujeira aparecendo, assim. Sabe, uma coisa meio filme dos anos 90? Ele, claro, Bruno, entendi perfeitamente. Vou preparar pra você um prompt em inglês que você pode usar em todas as suas imagens. Aí ele faz uma lista desse tamanho. Beautiful Cinematic Grade 50 mm. Tipo, muito da hora, tá ligado? E aí, tipo, então é um jeito de eu, inclusive, aprender a fazer prompt. Eu aprendi isso com você, cara. Uma das coisas que a gente trocou de informação foi quando eu fui trabalhar com você, a gente trabalhou junto, eu vi que você usava bastante pra isso. E, puta, que legal, cara. No sentido de, às vezes a gente nem sabe o quanto pode ajudar. Então, esses dias, você tem uma ideia, eu tava andando na rua, aí eu vi um bicho. Uma ave gigante. Falei, meu, que coisa é isso? Tinha uma foto, chat, o que é isso? É uma jacutinga. Caramba, uma jacutinga. Não, sério, olha que loucura. É uma coisa que você aprende. Não conhecia. Morando no sítio. Não, eu também. Assim, é uma galinha gigante, a mistura de um pavão, é um negócio bonito. Na minha casa também, um monte de bichinho, tira foto. Chat, o que é isso? Uma infestação de não sei o que lá. Na planta. Na Assim, planta. Dá pra salvar essa planta? Aí eu mostrei pra minha sogra, que adora planta. Ela, tipo, mano, não acredito, cara, que coisa incrível. Então eu acho assim, a gente também tá descobrindo, eu acho que esse é um trabalho que a gente faz como comunidade, de como usar a tecnologia, né? As empresas eu vejo isso, as empresas disponibilizam e você se vira depois para dar o feedback para a empresa do que dá para fazer. Então, exemplo, hoje eu represento a Hailu, a Minimax, né? A Hailu é a ferramenta deles. A Minimax é uma empresa que trabalha com generativo de imagem, de vídeos, animação, você coloca seu rosto, então ela se propõe a ser um estúdio de cinema, né? O que é muito legal. E cada uma dessas inteligências artificiais que a gente usa hoje em dia, eu brinco que é um diretor de fotografia diferente. Sim. Então, por exemplo, essa inteligência artificial, ela me faz imagens bem saturadas, ela
Ela captura essa visão, né? Ela É. expressa de uma forma, vamos dizer assim. Todas têm um viés, digamos assim. Tipo, se você não der todos os prompts, se eu falar, eu quero um cachorro pulando, ele vai completar com o viés dele, então cada um tem um viés. Então, aprender a usar essas inteligências no seu trabalho e é meio que um desafio que a gente tem que fazer. Eu tô dizendo isso porque eu represento eles e eu pergunto um monte de coisa pra eles da plataforma e eles não sabem. Tipo, não, você tem que descobrir. Os melhores trabalhos, quem faz não é a empresa que produz, é a comunidade. Que então pega aquilo e cria curtas-metragens, coisas incríveis que os próprios donos das plataformas ficam assim, nossa, que incrível, olha o que o pessoal tá criando. Então isso é interessante, né? Porque eles criam uma máquina, uma engenharia que quase que tem um funcionamento próprio e vamos ver o que o pessoal consegue fazer a partir disso. E acredito que, ao mesmo tempo, a gente tá treinando também a inteligência artificial. Eu imagino, né? Não ser inocente. Tem fortes indícios de que todas essas imagens que não tem uma garantia mesmo, por servirem até a comunidade, você não tem uma propriedade intelectual mesmo de poder dizer que ela é tua propriedade, você utilizou a ferramenta, acredito que esteja open para a comunidade, tá open também para eles poderem treinar, por que não? Claro. Tem sentido, a gente não pode afirmar, mas tem sentido. Mas isso é uma coisa importante, cara. Não sei como vai se estabelecer juridicamente, tá? Mas a gente estava conversando isso em Austin, na SXSW, exatamente com produtores de inteligência artificial, que a partir do momento que tem a interferência humana, você tem o direito daquilo. Então, as produtoras, como o próprio Hailu, Minimax, você assina o contrato deles, o professional maior, você tem direito a usar. É sua, como você quiser. Sim. Você pode usar para publicidade, usar profissionalmente. Mas a partir do momento que você deu muito prompt, criou uma coisa exclusiva, então vamos lá, eu criei um super-herói de inteligência artificial, que ele tem uma máscara, ele tem um jeito, eu posso pegar e posso registrar aquilo como uma criação minha. Cara, isso é muito legal. Agora, se eu fizer, eu não sou advogado, tá? Mas eu participei de uma discussão sobre isso. Se a máquina faz sozinho, aí você não pode dizer que aquilo foi feito por você, entendeu? Se ela não é uma criação sua. A partir do momento que tem todos os prompts são criados por você, você pode pegar os prompts e registrar ele. Agora, eu achei interessante, eu concordo plenamente. E essa discussão vai longe, né? Vai longe. Isso é muito importante, ter essa discussão. A gente já teve no outro programa se IA faz ou não arte, que é um ponto que depois a gente pode explorar. Mas o Chico Sainz já respondeu. Já respondeu. Você sabe, né? Não. Na música do Nação Zumbi. Que ele fala, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Opa! Melhor resposta. Vou mudar o vídeo. Quando me mostraram essa música, eu quase caí pra trás. Eu falei, mas Chico Sainz estava falando de inteligência 98, artificial? né? Não, eles estavam preocupados quando chegou o Corel Draw, sei lá, coisa assim, se aquilo era arte também. Então é muito maluco, porque esse papo de se arte ou não... Já rolou ele também. é tão atrasado quanto a história da arte, sabe assim? E é bom a gente conversar sobre isso sempre, mas... Claro que tudo é arte, na minha opinião, né? Até a expressão do computador, que é feito pelo ser humano, é a expressão de alguma coisa. Ou Arte seja, é expressão. a partir do momento que você chama um cara na produtora ou na agência de diretor de arte, um cara que faz trabalho para Ambev, a gente já nem pode mais discutir isso. Porque a arte está no museu. Agora a gente chama tudo de arte. Então o nosso conceito de arte é tão aberto que o quê? O cara que tá na agência é um diretor de arte que fez um layout pra Unilever. Agora eu que fiz um clipe inteligente, não é arte. Vai todo mundo pra aquele lugar. Então assim, ou a arte é museu, então ninguém é arte. Só no museu é arte. Ou não, ou todo mundo também tem a sua parte artística. O meu trabalho que eu faço com a inteligência artificial é extremamente artístico. Sim. Ela não faz sozinha, né? Sim, exatamente. Mas eu vou puxar pro que você falou, que é muito interessante, como cada IA tem uma visão, né? Enxerga de uma forma, né? E fazendo o link, eu queria perguntar para a Bilena sobre visão. Você que está no dia a dia das empresas, que você tem esse viés de ensinar, de educar o pessoal mesmo, e eu queria saber quanto à visão, mas especificamente do público brasileiro, do empresário mesmo, e eu estou falando de cargo alto, quem realmente tem poder de decisão numa empresa, como é que está a maturidade, o pensamento das empresas para aplicar IA na sua empresa? Nas empresas, você encontra resistência, você encontra mais dúvidas, ou você encontra alguém querendo validar com o seu discurso para que seja aprovado? Também acho que seria interessante isso, às vezes um respaldo. Como que é esse dia a dia? O que eu vejo muito referente a essa coisa da alta liderança, né, que é onde a gente mais tem contato para chegar numa empresa, é que eles viram para mim e falam assim, Milena, a gente quer colocar IA. Tá, mas qual que é o problema? Eu sempre parto do princípio do problema. Acho que muito do meu background em produto, inovação, eu falo, mas qual que é a dor? Pra gente colocar uma IA para rodar, eu preciso ter uma dor real, porque senão você vai colocar um negócio aqui que você vai jogar fora, que você vai queimar dinheiro. Mas eu reparei que ainda existe uma alta liderança muito preocupada com
eu não vou dizer ego, porque talvez seja uma palavra forte, mas é com receio de, cara, eu tô atrás, eu preciso colocar IA, mas não tem dores para poder ser atendida por isso. Então, o meu papel, muito com a alta liderança, é o quê? Cara, vamos mapear do zero quais são as dores que nós temos, e aí dali a gente parte muito para, puxa, quais ferramentas de IA são possíveis usar para que a gente consiga atingir, porque pensem só que a IA, gente, ela é um meio, né? O que o Bloch falou aqui, o que a gente tá falando é que, cara, a IA, ela produz o vídeo, mas o produto final é o vídeo, não é a IA. E aí, quando a gente entende que a gente vai usar a inteligência artificial só como um meio para fazer aquilo acontecer, fica mais fácil de encaixar ela. Mas de encaixar ela com propósito. Então, o que eu vejo da alta liderança é isso. É como se fosse, eu falei isso no outro podcast recente, um efeito baconizado. A gente acredita que colocar bacon em tudo é gostoso, mas pode ser que, cara, sei lá, numa comida apimentada, eu não sou chefe de cozinha, mas talvez alguma coisa nesse sentido não fique bom, né? Então, acho que vale a gente olhar a primeira receita do zero e ver se faz sentido agregar o bacon ou não. E você acha que pode ser um argumento, tipo, a IA me ajudaria a vender mais? Porque todo mundo gostaria de vender mais. Exato. E eu acho que esse... Mas pode, né? Sim, e faz sentido. Enxugar custo. Só que olha só, Bock, o ponto é o seguinte, cara, não adianta eu colocar uma IA para atender o pré-venda ali, né, o primeiro contato com o usuário, enfim, filtrar o lead, se eu não tenho pós-venda legal, se eu não tenho um especialista que vai vender. Se eu não Você consigo precisa identificar por que não vende primeiro, né? Exatamente. E aí aqui entra essa parada que eu gosto de criticar muito quando eu vou nas empresas, é de, tá, beleza, qual que é o problema? Você tem é chato, ninguém gosta de falar de mapeamento de processo, ninguém gosta de fazer. Eu pergunto pros líderes assim, cara, vocês sabem o que seu funcionário tá fazendo agora? E 99% deles não faz ideia. Tipo, eu sei que ele tá sobrecarregado. Mas por que ele tá sobrecarregado? Puxa, ele tá perdendo 3 horas respondendo e-mail. Isso é o que ele me fala, mas qual que é a realidade? Às vezes o cara tá lá no WhatsApp tendo que responder cliente, responder e-mail, tá tendo que fazer relatório pro chefe, tá tendo que cuidar do pós-venda, cuidar de um time. Cara, é muita coisa. E aí, quando a gente para e olha assim, puxa, uma IA poderia ser um tutor no onboarding da galera que tá chegando novo. Então, eu libero o tempo do gestor para, ao invés de ele ter que ficar ensinando um novo colaborador, ele focar na estratégia. Puxa, automatizar e-mail, já que ele fica respondendo 3 horas de e-mail, vamos automatizar um e-mail. Enfim, e aí notem que a gente para de falar só dessa parada de, cara, vamos colocar IA, mas pro sentido de, quais problemas a gente quer resolver? E será que tem uma IA para isso? E aí tem, né? Nem vou falar que não, porque sempre tem. E sabe o que a gente pode aproveitar nesse começo que tá no pioneirismo, assim, da IA? A gente pode dar dor, a gente estava conversando sobre isso, e dar dor ao diferencial. Que a gente pula uma etapa, né? Porque antes a gente resolvia ali qual que é a dor, né? Isso já era algo conhecido ali. Mas qual que é a dor? Aí a gente vai lá e resolve, mas a gente não tem o diferencial. Acho que esse começo da IA a gente já pula uma etapa e a gente consegue se destacar. E eu lembro que você comentou também sobre o apiário do teu pai, não era Exato. Isso? É. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Essa história é muito legal e eu espero que daqui a um tempo eu volte para contar esse projeto por inteiro, mas vou dar um spoiler aqui para todo mundo, exclusivo. Esse negócio da dor é o seguinte, se a gente tem uma dor real e a gente descobrir uma solução, vamos mapear essa com IA. Então, meu pai, ele é uma pessoa simples, lá do nosso querido sítio, e ele tem algumas abelhas. E aí, o negócio é o seguinte, para você ir lá e tirar mel, na metodologia dele, né, do que ele aprendeu do curso, você precisa anotar algumas variáveis, a ausência da rainha, enfim, eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão os apicultores podem me matar. Mas aí ele falou assim... Mas se você perguntar pro GPT, ele te responde. Com certeza, então, exatamente. E aí meu pai falou assim, filha, eu tô com uma dor aqui. Falei, pai, me conta. Cara, toda vez que eu vou lá no apiário, eu fico com aquela roupa que é super quente e tenho que ficar anotando numa prancheta. E a letra do meu pai, ele é professor também, então imagina, né? É uma loucura. Uma correria que só parece de médico. Eu fico anotando uma prancheta, as variáveis, enfim. Cara, não dá pra gente usar IA, que você tá falando tanto dessa tal de IA. E aí? Eu virei pra ele e falei assim, pai... Dado essa dor que você falou, vamos criar um assistente no WhatsApp, que você vai mandar um áudio, e aí ela vai fazer todo o trabalho pra você. Então, a gente tá nessa etapa agora de validação no campo, mas notem que, de novo... E dá pra tirar uma foto da colmeia e o chat Exato, reconhecer, é a talvez? próxima etapa. Colmeias, né? Que loucura, né? Cara, e olha só, eles não sabem nada de IA. Eles não são líderes de grandes empresas, não são pessoas que têm o nosso background ou entendem de tecnologia. O meu pai é um cara simples, que tem uma dor. E aí a gente descobriu um micronicho que dá pra colocar IA. Entendeu? É tipo, a gente não... E como é que seria isso? Ele tem um especialista que ele conversa de IA no WhatsApp dele, tira perguntas? Exatamente. Eu tô pensando aqui, o que é isso? É tipo um mestre, assim, um mestre apicultor? Exatamente. Então, no WhatsApp tem a gente treinou essa IA com as variáveis da colmeia. Então, puxa,
ausência da rainha, tem pólen, eu não vou lembrar de todas Os agora. parâmetros, na real, né? Os parâmetros, olha lá, o linguajar técnico. Os parâmetros ali, e aí a partir disso ele coloca, puxa, aconteceu tal coisa, o clima tá assim, tá sem chover, e nananã. Ele pode colocar um manual, um livro, áudio. né? A gente treinou ela com algumas informações. E deixa eu te perguntar uma coisa de leigo Em outras também. línguas também, né? E o chat GPT não faria isso? Ele não tem esse carregamento de banco de dados? Qual que é a diferença Exatamente. de seu pai ir no chat e perguntar pro chat? Primeiro, às vezes o chat não está democratizado para todo mundo, e a gente está falando que a maioria da população brasileira hoje tem o WhatsApp. Teria que pagar também pra ele ter todas as funcionalidades. Exato, tipo, o né? WhatsApp Se fosse a diferença que a gente está falando é que quando a gente fala de um agente de IA, né? É um assistente específico. Então, ele tem a tecnologia do ChatGPT ou outra LLM que seja desse sentido. E aí, o que acontece é que eu refino ela para ela responder só aquilo que eu quero, né? Só o conhecimento ali que eu treinei ela. E esse carinha é isso. Então, a gente treinou ele com livros e com informações das aulas dele de apicultor, porque é novo também, é o hobby dele novo. Inclusive, eu tô com uma abelha lá em casa. Pois é, uma abelha sem ferrão maravilhosa. Pra tirar o mel é com uma seringa, cara. Já tá aí? Já tá aí. Mas, enfim, fui numa tangente aqui, mas voltando. Onde que eu tava? Eu tava falando do mel, né? Não, tava falando da LLM. Da diferença do chat pra ele. Exato. Enfim, e aí a diferença é que, cara, eu tô no WhatsApp. Então imagina comigo que a facilidade que ele tem de sacar o celular e abrir um WhatsApp e mandar um áudio. E ela responde em áudio, não? Ela pode responder em áudio. Ainda não cheguei lá, mas deu uma boa É ideia. porque o chat GPT fala, isso é muito. fala. Cara, sensacional. Isso é muito legal, né? Para as pessoas, assim, ter uma acessibilidade muito grande. Você não precisa nem escrever, você fala, né? E cara, notem que a gente tá falando aqui de um negócio que antes era disponível só para desenvolvedores, né? Há 4 anos atrás, a IA era coisa de quem era muito zica. Eu mesmo talvez não conseguisse usar, porque era uma coisa que tinha que programar. Agora não, a gente tá falando que tá no celular de todo mundo. Eu pego e mando um áudio. Eu volto pra dentro de casa pra mostrar pra vocês o quanto qualquer pessoa pode usar, né? E é importante, porque nós estamos numa bolha da IA, e a gente ouve muito falar, e eu até tava falando com o Bock no backstage, que, parece que a gente é mais um falando disso, mas quantas pessoas não conhecem? E, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa super simples e ela usa pra falar com os clientes dela. Ela usa o ChatGPT pra refinar a mensagem e mandar. Então aí vai, expande muito o catálogo, o repertório que a gente pode usar com a IA, sabe? Nossa, não, esse caso de uso é excelente. Eu nunca ia imaginar, imagina. Mas você vê como surge, a gente que é do marketing, eu Vitão, a gente trabalha muito com marketing, tem que ter a necessidade da captação da dor para você tratar. Foi como você disse, pelo que eu vejo, para o empresário, tenho contato com alguns, não são todos, mas a maioria deles quer a primeira entrada de IA na sua empresa para o atendimento desse primeiro lead que está entrando. Alguns querem para um processo de venda mais ativo, mas na teoria para suprir a demanda de entrada. Só que aí foi o que você falou, existe como absorver essa galera? Porque se o funcionário está sobrecarregado, você vai colocar um serviço mais eficiente de captação, você vai criar um gargalo, entendeu? Mas a gente já volta nisso, porque a ideia é o seguinte, você é uma pessoa que tem que estar muito bem atualizada com as informações, porque você está falando com pessoas que já têm, às vezes até pesquisam da área, tem outras referências, tem outros palestrantes, outras pessoas que ensinam, então precisa estar muito alinhado com isso. E a gente tem um boom de ferramentas. Boom! Cada dia, né? Cada dia aparece uma, e às vezes é uma ferramenta, às vezes é uma feature nova. Entendeu? Vem lá o CREA e solta um negócio de render sensacional e você fala, meu Deus. Então, tanto que eu não assino, eu assino uma vez por mês só. Eu não fecho mais pacote anual também. Não fecha mais. Porque você tem que ficar trocando. Um colega nosso, inclusive, desse grupo de audiovisual que você falou, é impossível você ter uma IA que faça tudo hoje. O GPT faz de forma a tentar ser generalista, vamos dizer. Mas para quem trabalha de forma profissional, precisa fazer uma entrega mesmo profissional, você tem que ter várias assinaturas e você utiliza no momento certo. Muito aluno pergunta, qual que é a melhor IA para fazer um avatar plantando bananeira e não sei o que. Gente, não existe, eu vou falar de novo. Para mim e para uma galera que trabalha de forma profissional, não existe a melhor IA. A melhor IA é a que vai atender o teu problema. É a que vai te trazer a tua entrega. Para alguém que precisa de um vídeo de lip sync, a gente vai ter uma saída. Às vezes está performando de uma forma IA, às vezes outra. Então você troca. Aí o cara não quer um vídeo com lip sync, ele quer algo mais com tom cinematográfico, com um estilo de câmera diferente. A gente vai utilizar outra. Aquela foi a melhor IA. Melhor IA para entregar o processo. Tem que ver que você se adapta também, porque elas fazem mais ou menos a mesma coisa. É um monte de concorrente, no final das contas. Sim. Eu sou uma pessoa que, para trabalhar artisticamente,
Cara, eu escolho 2 ferramentas e vou embora. Cara, isso que eu ia te perguntar se era esse realmente o assunto, se como que você faz pra você ficar, você que trabalha e fora profissional, pra ficar atualizado com esse boom de ferramentas no mercado, principalmente no audiovisual, que cada vez aparece mais. Eu tô sempre pesquisando ferramenta, eu guardo um tempo pra isso. Mas assim, quando eu encontro 2 ferramentas que estão legais, eu vou embora, porque eu preciso trabalhar também, né? Não adianta eu ficar. Eu poderia ter e precisaria ter uma pessoa só pesquisando ferramenta o tempo E inteiro. você usa Confluent ou você... Não uso Você não. usa direto na plataforma? Se eu for pro Conf, eu não consigo entregar o trabalho. Porque as agências as empresas me chamam pra fazer um vídeo, né? Não é pra fazer um filme de Hollywood. Pro filme de Hollywood, pra fazer uma comercial pra televisão, né, de $2 milhões, eu ia precisar do Confy, que eu preciso do controle total. E, não sei, pra mim é diferente. O jeito que eu trabalho não é nem linear. Então, assim, a gente tá reinventando o workflow, o jeito que se trabalha, que se produz vídeo. Então, antigamente eu fazia um roteiro pro cliente, aí depois o cliente aprovava o roteiro, aí a gente depois fazia uma reunião de produção, onde você mostra, tipo, qual que é tudo, a direção de arte, quem são os atores, qual que é a roupa do cara, onde você vai gravar, aí depois a prova faz as diárias, grava aquele monte de gente, depois edita, e aí se o cliente quer mudar, por exemplo, puta, eu não gostei da roupa do cara... E acontece muito isso. Você não no pode. final, tá entregue. Não, você não tá pode, entregue. porque você não vai Só gravar... troca isso. Você vai gravar de novo? É inviável. Então, tem toda uma... São várias etapas de aprovação, né? Super bem estruturadas para diminuição, não ter risco no meio do processo. E no final, o que acontece é um telefone sem fio. Então, como diretor, pô, eu já trabalhei muito. Você tem uma ideia, tem um roteiro e no final sai aquilo ali. E você vai trabalhar com o que saiu, né? Quando você trabalha com essas plataformas de IA, você tem, então, um tipo de trabalho, um workflow que não é linear. Então, por exemplo, eu não apresento roteiro só para o cliente. Na primeira reunião de roteiro, eu já apresento alguns monstros. Porque o trabalho que eu tenho para roteirizar é o mesmo trabalho que eu tenho para já fazer uns prompts. Então, e para o meu cliente, visualizar em roteiro é muito difícil. Visualizar já andado é mais isso fácil. mudou muito, né? Então, eu faço um monstro. Eu faço a coisa no começo com 5 dedos, com baixa resolução. O MVP, né? O MVP, vamos considerar? O MVP mudou muito, né? A gente tava falando sobre isso, que agora não é nem mais mínimo e nem mais um produto só, né? A gente pode fazer várias coisas para poder aprovar com o cliente, para poder mostrar um briefing visual. Sim. Que antes a gente tinha muito trabalho para fazer. Isso, um protótipo. A gente chama de monstro, de raw, tipo, de alguma coisa assim. E tudo bem, você faz esse monstro, então assim, puta, a ideia ficou legal, ela montou, tá da hora. Tá da hora. Mas, cara, eu acho que esse estilo não é legal assim. Vamos tentar um estilo diferente? A gente faz um estilo diferente. Vamos mudar a locução? Dá pra trocar a roupa do cara? Ou aconteceu, eu tô trabalhando pra Vivo, aconteceu da gente montar o vídeo inteiro do roteiro que eu aprovei com eles, aí eu olhar e falar... Eu não tô acreditando nisso, cara. Eu vou fazer um outro negócio. E aí passar mais 2 dias eu fazer um outro negócio, porque eu tenho tempo pra isso. O cliente hoje... dentro das horas estipuladas de trabalho, eu tenho como fazer isso, eu não vou desperdiçar trabalho. E aí é muito interessante, porque aconteceu da gente pegar, por exemplo, um trabalho onde a gente tinha uma ideia, a gente montar, é isso, chegar no final, olhar e falar... Ah, não tá tão legal. A outra ideia tava mais legal. Se fosse há um tempo atrás, no modelo antigo, a gente ia aceitar o que saiu, ia jogar a ideia e ia usar de experiência o que deu certo e o que deu errado. Não, e esse é o benefício da IA, né? Acho que tudo que a gente tá falando aqui é ganhar tempo. Cara, quanto tempo ia demorar pra fazer normalmente isso, Bock? Muitos projetos não seriam viáveis, que eu tô fazendo, não seriam viáveis. Ou eles iam demorar 2, 3, 4, 5, 6 meses, ia sair do tempo da campanha do cara, e agora, putz, você consegue fazer em 1 semana, em 2 dias, então tem tempo pra rede social. Eu tô fazendo coisas com tempo de rede social, com valor de rede social, né? Com custo de rede social, timing, mas com cara de coisa offline, de coisa muito bem produzida por uma agência, por uma equipe. Então isso é legal. Eu acho que aqui no Brasil, como a gente não tem uma indústria cinematográfica como Hollywood, a gente tem, sei lá, tem a Globo, a gente vai mais se beneficiar do que se prejudicar. Ou seja, pequenas equipes vão se beneficiar. Então hoje que a gente tem pequenas produtoras como vocês, como eu também já fui uma pequena produtora, e a inteligência artificial vai fazer com que nenhuma ideia mais fique no papel. Então, você tem uma ideia legal, pô, eu tinha aquela ideia de um curta legal, que nunca ia ser produzido. A gente falou isso, o cara né? vai poder produzir, ele vai poder participar de um festival, e vou te dar a dica, o Oscar, ele tem uma categoria que é curta-metragem, ele tem uma categoria que é curta documental, e, cara, tem muita coisa interessante que foi pro Oscar, que você olha e fala, cara, isso aí daria pra fazer, inclusive em IA. Vou dar uma dica, que é o filme PES, P-E-S, feito em animação em stop motion, ganhou em 2015, eu acho que o Oscar, de melhor animação, Uau. e não é nada demais, é uma animação em stop motion, de uma granada sendo cortada, uma coisa assim simples. O que eu quero dizer é, eu, cara, que não poderia nunca ser, talvez, assim, um diretor de videoclipe,
pô, eu sou bom, eu estudei, eu sou um diretor, mas sempre tem alguém melhor, um cara que estudou em Los Angeles, tipo, o mercado não é saturado. Eu não ia chegar pra um grande artista e fazer um videoclipe. Com o IA, eu tive essa possibilidade. Eu fiz meus clipes, comecei a produzir, que eu fiz pro Di Ferreira, eu fiz pro Ziba, fui finalista em um festival, então tava eu lá na gringa, representando o Brasil. O cara não é fraco, não. Quando eu falo que eu trago gente boa, eu trago gente boa. Cara, não, tá aqui, mas é algo que não seria possível antes, que só é possível com a democratização da produção de alta qualidade. Então hoje eu consigo fazer um clipe que, da Madonna, do nível que quiser. Muita gente vai falar, não, mas é feio, é inteligência artificial. Cara, a maioria dos trabalhos que eu tenho feito ultimamente não dá pra perceber se é inteligência artificial. Então eu tenho um cliente meu, que eu não vou aqui falar, mas um cliente grande, só que ele trabalhou muito pouco com inteligência artificial, muito novo. Então uma das regras era, a gente não quer realismo. Esse realismo de inteligência artificial que é meio plástico, a gente quer meio animação, que é mais ético, digamos assim, gera menos hate. Na hora de fazer o trabalho, eu percebi justamente o contrário e acabei com o manual, no sentido assim, a gente conversou pra ver se a gente mudava o manual, porque eu tô conseguindo fazer imagens realistas impressionantes, que assim, estão lavando aqueles antigos bancos de imagens, porque hoje a gente faz o brasileiro, uma coisa muito legal, não dá pra perceber se é IA ou não, é indiferente pro público se é IA ou não, se tá bem feito. A maioria do público nem consegue Nem diferenciar. consegue diferenciar. E quando você vai fazer algo artístico, uma animação que eu faço também, você vai precisar de um design. Aí você tem a opção de criar, de treinar IA com o design de alguém. Ou seja, a questão ética no design é maior ainda do que no realismo. Então o cliente deu um nó na cabeça dele. Então o que eu tô fazendo hoje? Eu falei hoje com alguns artistas que eu considero muito legais, o Senk, o Vitor Rolim, que gente, eu vou treinar uma inteligência artificial, vou fazer um modelo com algumas artes que vocês me cederem. E aí, quando eu for oferecer para um cliente, eu tenho artistas que me cederam a arte para eu treinar. Porque senão é muito realmente é questionável, né? Se a inteligência artificial, então, ela pega a arte de outro. Mas ela mixa, ela é um grande liquidificador. Então eu posso pegar a arte, por exemplo, do Romero Brito, misturar com o Picasso e ele vai trazer uma coisa completamente nova, diferente, que nem a família do Romero Brito, nem ele, nem o do Picasso vão poder protestar o direito disso. E isso é algo que tem que também discutir, assim, que é muito maluco. Mas meritíssimo, eu quero entrar nessa discussão. Vamos entrar nessa discussão, ela é muito boa e realmente, não é exatamente como funciona a cabeça da gente isso. Você não é feito, quando você vai criar um filme, você não tem as suas referências. A pessoa, se ela vai criar um filme e tem referência Senhor dos Anéis, Batman, não sei o quê, você vai criar uma obra com as referências que você tem. E a IA é exatamente isso. Me corrija se eu estiver errado, mas eu enxergo dessa forma. Ele vai ter as referências de estilo treinadas, e eu não vou entrar no mérito se a IA pegou de forma legal, ilegal, como foi treinado. Não, mas ó, você pode pegar um estilo de um artista e copiar ele certinho, exatamente, você vai sim. tomar um processo de plágio, entendeu? Assim, Sim. o que a questão é, poucas pessoas podem fazer isso. Hoje, quem realmente pode copiar um outro artista, quem tem essa qualidade técnica, são pessoas que você conta no dedo. Agora todo mundo pode fazer isso. Esse é o problema. Todo mundo agora pode copiar. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma ferramenta que ela é uma máquina de cópia, e um liquidificador, eu tenho que ser ético no uso dela. Sim. Porque eu posso oferecer pro meu cliente, como eu mostrei pra vocês, uma cópia de um desenho da Disney. Cara, eu acho que ninguém vai falar, Disney não tem ainda nem jurídico pra avaliar, pra saber como isso vai fazer, mas é ético copiar o trabalho dos outros. Não. Aí o que eu faço no meio do treinamento? Eu tô treinando lá com 50 imagens de um episódio da animação da Disney que eu gostei. De repente eu coloco uma barra no meio, branca, vermelha, de repente eu pego um outro design e coloco também no meio. Então eu começo a explorar um treinamento diferente, artisticamente, né? É o que você falou, eu vou usando várias referências. Sobre essa questão de a gente também usa referência, não vamos ser injusto, né? A gente usa, mas nós somos um ser orgânico. Ou seja, tudo que você usa como seu repertório para se expressar e criar algo que a gente chama de único. A inteligência artificial não está expressando, ela está fazendo um liquidificador. Você aperta o botão e fica vendo o que dá daquele liquidificador. Mas, de certa forma, o output pode ser considerado como uma expressão? Da máquina não, mas a partir do momento que você como artista tá lá escolhendo e gerando aquilo e leva pro Photoshop e muda e não sei o que lá e conta uma história, eu acho que sim. Mas o crivo da entrega vai ser seu, né? A Isso. camada de ética e compliance depende de quem faz, né? Mas, gente, eu acho assim que é muito inocente a gente também achar de que a gente não tá vivendo um meio de campo entre a inteligência artificial fraca, essa que a gente conhece também, que sabe, eu não lembro o nome, mas que sabe um tema, do grande Deus que estamos criando e que vai fazer tudo isso que a gente tá falando. Porque se ele vai revolucionar a medicina, se ele vai ser computador quântico, ele não vai saber editar um vídeo, ele não vai saber fazer o que eu tô fazendo agora, ele vai. Então eu, de novo, por ter passado por esses ciclos, eu entro mais maduro nesse, sabendo que é só um ciclo. Tudo na vida, o Tarô me ensinou isso, aqui vou dar uma de maluco, tudo tem começo, meio e fim.
Tudo, relacionamento, o ser humano, a terra. Então, assim, esse ciclo que estamos entrando, onde a gente ensina as pessoas, também tem um começo, meio e fim. Talvez termine em um momento muito mais ruptivo do que a gente imagina. Eu vejo os empregos sumindo. A gente tendo que olhar para nosso trabalho de uma forma diferente. Eu imagino, será que os nossos netos não vão olhar e falar, pai, é verdade que a mulher perdia a vida inteira dela trabalhando de caixa no supermercado? Aí você falava, era. Quanto ganha o cara do McDonald's? Pô, meu brother, eu tava hoje no McDonald's, ganhei um salário mínimo, cara, 8 horas por dia no McDonald's. Será que também não estamos sendo... trabalhando demais, abrindo mão da nossa vida? E muita gente fala assim, mas se a gente não trabalhar, a gente vai fazer o quê? Cara, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar do seu corpo, você vai fazer... Mano, existe uma vida, existe um mundo além do trabalho. Você vai viver, é verdade. Você vai Nós viver. somos feitos para viver do simples. A sociedade criou o trabalho, né? Mas no fundo, não vamos entrar no mérito do capitalismo e tudo mais. Mas tão filosófico. Mas é porque o papo é bom, é interessante. Pode falar, menina. Não, e aí assim, né? A gente fala que a IA ela consegue reduzir até 25% do seu trabalho. Puxa, então é como se fosse tem 4 semanas, uma semana você tem livre. E aí eu tava participando de uma palestra, o palestrante perguntou, ele falou assim, cara, ei, o que você faria com 25%? A galera, vou continuar trabalhando. Meu, a gente tá tão... Eu vou trabalhar pra ganhar mais. Essa mentalidade tá tão enraizada na gente, mas na verdade o que eu queria puxar, que a gente falando de ensinar, o Fih falou lá no começo também, cara, a IA não vai fazer 100% do que a gente faz. Mas e se fizer? Acho que o Bock falou, cara, e se fizer? Não, eu acho que vai, a docência nossa achar que não vai. E aí a gente entra num negócio que é educação, né, da galera. Eu tava vendo um dado, eu não lembro se era 40%, enfim, de habilidades que a gente vai ter que... o reskilling ali, até não lembro isso como é em português, mas basicamente a galera vai ter que ou se adaptar com novas habilidades, ou então, tipo, aquelas que ela não tem, vai ter que criar uma nova ali, enfim, substituir. Então, pra onde a gente tá indo hoje... É muito importante a gente ter essa consciência de que, cara, a gente precisa estudar. E eu não falo nem só de IA, mas talvez profissões que ainda não existem, e aí pode ser a IA ajudando a gente a pensar sobre isso, e também habilidades, cara, sei lá. Eu lembro que eu sou pós-graduada em UX, eu fui a primeira turma da minha faculdade de fazer UX em 2022. E aí, há 2, 3 anos atrás, há 4 anos atrás, isso não existia. Então, a gente tá falando de uma faculdade... Um parênteses aqui, pra quem não sabe, UX é User Experience, né? Que tem a ver muito bem... Não, é porque tem várias profissões diferentes. É a parte mais visual, antes do programador front-end entrar pra programar e tudo mais, é a experiência do usuário, exatamente. Exatamente. Quando você tem uma plataforma que você não entende... Como clica, o botão tá... Provavelmente não teve um UX que pensou naquilo. Foi o programador que fez direto e não recebeu por aquilo. Exato. E é uma profissão muito necessária, né, Fih? Mas é uma que eu penso, cara, até quando a gente vai ter ela rodando do jeito que é? Né, os especialistas em UX, será que eles vão continuar olhando para a parte visual e operacional? Ou então eles vão olhar muito mais a neurociência e a psicologia? Eu acho que a gente está caminhando... O que eu sinto, olhando o mercado hoje, as pessoas, é que a gente está criando uma geração que vai ter que ser muito crítica no que eles fizerem e no que eles falarem. Então, é importante a gente saber que, cara, vai sumir. E quando sumir? O que a gente vai fazer, né? Total. E a gente vai ter desafios também no sentido de... as crianças, assim, eu trabalho também com educação, né? Hoje eu trabalho, um dos meus maiores clientes é uma empresa de educação. E, assim, conversando com os meus clientes de educação, eu dou palestra em faculdade, as pessoas estão, assim, um pouco preocupadas com as novas gerações, porque eu imagino que deve estar sendo muito difícil ser um adolescente ou ser alguém agora que vai fazer uma universidade com toda essa revolução. Você tá, tipo assim, a gente tá prestes a uma revolução muito grande, e aí imagina você entrar agora, por exemplo, na faculdade de audiovisual, onde tá todo mundo ainda um pouco despreparado para nessa nova mudança. O professor tá passando, imaginou, é verdade, isso eu não tinha parado para pensar. Você tá entrando num nicho onde nem a faculdade se adaptou, às vezes, para passar o conteúdo que vai ser o mais relevante no futuro. E o pior disso, cara, muita gente reclama que você tá numa universidade particular e os alunos estão no celular, o cara não tá prestando atenção, cara, ou seja, as pessoas não têm nem a cultura do aprendizado, né, tipo, elas estão desacreditando que a faculdade ou que o aprendizado acadêmico pode ser importante, justamente porque a gente tá vendo um desmoronamento da parte técnica, né, no meu negócio, né, no audiovisual, a parte técnica ela tá se desfazendo, ou seja, a programação agora é por texto em português, por palavra. A parte técnica se desfazendo, o que acontece, pelo menos no meu negócio, é que ele não fica mais barato, mas o que a gente tá vendo é que sobra tempo e recurso para fazer outros pedaços que a gente não tomava conta. Então o trabalho fica melhor. Só pra eu entender, a parte técnica, nesse caso que você tá falando, é não fazer na unha, que nem fazia assim, o profissional fazer na unha. A parte técnica não precisa mais de tantos técnicos. Por exemplo, pra você gravar isso aqui antes, ó, que a gente tá fazendo aqui, ia ter que ter umas 9 pessoas aqui. Porque cada
câmera ia precisar de um cinegrafista, Atuando nela. um assistente do lado, segurando todas as lentes, não sei o que lá. Então aqui já são 2, 4, 6. Um logger que levava o cartão de memória. Então isso tudo foi enxugando de um jeito. E agora na edição, então não precisa mais do cara de 3D, não precisa mais do cara de After, não precisa mais do... Tá saindo os caras que se mantinham e se bastavam, eu brinco, em comic frame. Então o cara lá aprendia a modelar no 3D e ficava modelando rodinha de carrinho pra videogame, isso vai acabar. Mas vai abrir a oportunidade dessas pessoas criarem suas próprias histórias, contarem suas próprias histórias. O que a gente não tem ainda é esse tipo de capacitação. As faculdades são extremamente técnicas. Por mais que eu tenha tido 2 anos de roteiro, cara, ninguém sabe fazer roteiro no Brasil, me desculpa. É impossível, é raro, você conta no dedo, esses caras estão empregados, é tão difícil quanto um bom programador é alguém que sabe fazer roteiro. Bons roteiros. Bons roteiros é o quê? Contar história, a gente tá falando disso, storytelling. Por quê? Porque até hoje, como um país em desenvolvimento, a gente só conseguiu suprir a parte técnica, fica pros americanos contarem história. É tão difícil fazer um filme ou fazer um vídeo, que o mérito de conseguir concluir o projeto já é foda. Cara, nós entregamos o Bacurau. Bacurau é legal, eu acho chato pra caramba, entendeu? Desculpa, na minha opinião. Sim, sim. Mas assim, é tão difícil a gente conseguir fazer aquilo no Brasil, cultural, que representa, que a gente se satisfaz com pouco. Nossa, olha aquilo. Não é assim, conseguimos fazer aquilo. Agora que a técnica não é mais complexa, que agora a técnica tá desenrolada, então a gente pode começar a formar grandes roteiristas, grandes storytellers, a gente pode começar então a contar histórias nossas, é isso que eu espero, que a gente tenha agora uma explosão criativa absurda, tanto em rede social quanto nas marcas, a publicidade já tá sendo engolida pela inteligência artificial. Hoje, quando você liga na Band e vê as propagandas, metade é horroroso, mas é de inteligência artificial. Então, Tem propaganda política, todo mundo viu. a publicidade que quer redução de custo, que sempre foi fake, ou seja, não se importa se as coisas são fakes ou não, e tá correndo atrás, né, tem dinheiro pra correr atrás, desmoronou, galera, desmoronou. Eu tô vendo e desmoronou. Como é que alguém vai fazer hoje um filme de milhões, sendo que a gente faz uma qualidade técnica de Hollywood em casa, né? Então você pensa assim, o cara antes que fazia um processo do vídeo, o cara que era o operador de câmera, agora ele pode desenterrar um projeto desse. Só que a gente tem conhecimento? Não tem, cara. A gente vai precisar botar esses caras pra aprender, pra estudar. Exato. O ChatGPT vai ajudar a contar uma grande história? Mano, talvez. Mas o mais difícil, eu falo no audiovisual, e isso falaram muito lá em Hollywood, os diretores, é muito fácil você fazer um trailer de um filme de ficção científica em inteligência artificial. Você brincar de fazer naves chegando, uma coisa que tipo, ó, que Mas legal. faz uma história que prenda a pessoa. Mas faz um diálogo que faça você se emocionar. Faz um sketch do Porta dos Fundos com inteligência artificial. É aquilo que a gente falou no primeiro episódio, né? A gente tá saindo de uma época do como fazer, porque antes era isso, né? O técnico, é como fazer. E agora a gente tá saindo de uma fase pra gente o que a gente quer. Eu acho que isso é o mais importante. Então, a gente vai ter que saber o que a gente quer. Então, se a gente estudar pra gente saber o que a gente quer, e a gente não precisa mais saber do como, a gente sai dessa parte técnica pro nosso objetivo. E as pessoas não sabem o que elas querem, né? Então, a partir daí que a gente vai começar a mudar a história. Isso dá uma mudada na gente como sociedade, evolui, né? Porque, cara, todo mundo é artista, no fundo. Todo mundo se expressa. E é uma delícia poder se expressar. Então, muita gente nem sonhou em ser um artista, em se expressar, porque não teve essa possibilidade. O cara virou lá um especialista em alguma coisa. Então, você chegar pro cara e falar, cara, você é um exemplo, você é um cara técnico, cara, e você fica mandando projetos que você tá desenterrando, tendo ideias e curtas-metragens. A gente precisa disso no audiovisual e na cultura brasileira. Quando você sai daqui e vai para os Estados Unidos, que é o lugar disso, Califórnia, todo mundo só fala disso. Tem uma produtora dessa em cada esquina. 10 passos e tem uma dessa. E todo mundo só falando do próximo passo. Então, assim, a gente tá aqui, a população brasileira mesmo, rolezinho, fumar narguile, tipo, mano, é isso que é o brasileiro, tá ligado? Então, essa galera realmente entra numa vibe chinesa, técnica, da gente que quer aprender, a gente quer evoluir o país, ou a gente vai achar que capitalismo, como o pessoal fala pra mim, não, Bock, você como é que chama? Você trabalhou com muita gente, você explorou muita gente. Menos contra o capitalismo e o sistema, porque aqui não funciona direito, parece que é tudo meio injusto mesmo. E arregaçar a manga, e assim, eu posso estar sendo injusto e dar uma bolha, mas eu sou da geração que aprendeu que trabalhar dá dinheiro e você muda de vida. Mas e ser diretor de arte? E ganhar 50, 100 mil reais? Acho que a gente tá falando de ambição, né? Muitas pessoas não têm ambição, mas não né? é por mal, a gente matou a ambição das pessoas, porque nunca foi sim. possível, cara. O cara nasce na quebrada, fudeu. Agora a inteligência artificial, assim como o YouTube, traz a democratização. O YouTube, o YouTube trouxe dinheiro pra muita gente que nunca poderia ter feito nada, cara. Não, e é legal falar disso, porque eu tenho uma comunidade, acabei nem falando no começo, de mulheres. E, cara, sabe uma coisa que engaja muito? É quando a gente coloca conteúdo de autoconhecimento, de prompt no ChatGPT com autoconhecimento.
Porque o pessoal tá muito interessado em saber como eles são, quem eles são, pra você ver como a gente tá numa era de trabalhar tanto, né? Que agora com a IA a tendência é diminuir um pouco isso. Cara, que a galera tá até sem identidade. Não sabe o que ela quer, pra onde vai, né? E Tá se redescobrindo, Não, né? eu tô usando o chat GPT também pra isso, eu pergunto pra ele coisas sobre mim. E eu me sinto um pouco isso assim, tipo, eu estou perguntando pro robô sobre mim. A gente é tão imaturo. Eu deveria me que a conhecer, né? Tipo Exatamente, isso. a gente Aham. é tão imaturo. O chat GPT vai falar, a humanidade, vocês são umas criancinhas, pelo amor de Deus. Vocês podiam perguntar qualquer coisa. Você fica e fale de mim, sem filtro. E tipo, começa a chorar. Mas eu sou o tipo de pessoa que é encartomante. Nunca mais vou depois do chat GPT, irmão. Eu conheço uma história de uma cartomante que treinou um bot pra responder. Eu Tem vários, conheço. tem Tem vários, não tem? Pode falar, já menina. vi, Isso é tem, incrível. tem. Cartomante desse Brasil. Mas é de novo, você pega uma dor. Você e- atende cartomantes ou não? Não. Mas não. não, mas não é mal também. Não, né? não, acho que assim, se ela. Enfim. Mas terapeutas. Sobre a terapeutas. dor. Terapeutas tem terapeutas que eles pegam e eles usam um bot pra fazer o primeiro. Não é anamnese o nome, né? Mas é alguma coisa nesse anamnese, sentido. É, nesse sentido. Cara, o que ela ia passar, talvez, 30 minutos ali pra fazer, ela já sai com o relatório pronto pra entrevistar, não, pra atender o paciente. Cara. O básico é uma gestão de dados completamente diferente, né? Ou seja, o cara pode abastecer um banco de dados com as informações do paciente e aí todo dia ele tem um Excel com os dados que ele quer. Ou seja, todo mundo pode usar a inteligência artificial para ajudar a ter melhor dados, coletar, ter melhor informação sobre sua vida, sobre sua empresa, sobre... E aí que tá o ouro. Eu acho que muita gente ainda tá nessa camada de, puxa, IA no atendimento, IA na... Enfim, N lugares, mas não tá vendo que o verdadeiro valor da IA é na coleta de dados. Porque se a gente fosse pedir pra uma pessoa normal coletar toda vez um dado na hora que ela atende um funcionário, bicho, ia precisar de 30 pessoas, sei lá, 40, mais, depende do nível da empresa. Agora, com o IA, não. Ela me dá uma tabela onde tem o que a pessoa pediu, né? Se for um primeiro atendimento. O que a pessoa pediu, qual horário. Meu, e eu consigo trabalhar aquilo com a equipe de marketing, já prevendo o que é o próximo passo da pessoa. É um ponto legal também, que acho que o Bock falou um pouquinho, o Felipe ali, e o Vitor, consequentemente, mas, cara, eu ouvi quando eu tava palestrando, me perguntaram se a IA, ela tava tornando a gente um pouco mais burro, né? Falou assim, cara, você acha que a IA tá fazendo com que a gente fique preguiçoso? E aí eu parei, eu fiquei refletindo. Talvez eu não tenha uma opinião 100% formada sobre isso, mas alguém quer voltar pro GPS? A gente usa o Waze hoje em dia, mas ninguém quer voltar. Isso não fez... Você acha que- lista amarelinha. A lista amarela. Você acha que você é mais burro porque você usa o Waze e não a lista? Eu tinha que parar o Exato. carro. Mas isso treinava o cérebro. Eu nunca dane-se. achava nada, eu nunca achei nenhuma rua aí direito. Nossa. Entendeu? Não, de verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de andar nas ruas ali, eu uso o Waze lá em Campinas o tempo todo, mas, cara, eu não acho que talvez essa parte do meu cérebro pra decorar a rua seja mais importante do que eu decorar as coisas que eu preciso do meu trabalho. Então, são coisas que a gente precisa parar e pensar. Mas eu acho que a resposta que eu dei pra ele foi muito relacionado a... Hoje, você tem muito mais tempo pra criticar o processo, pra criticar. Tipo, eu tô ouvindo o Bock falar aqui do meu lado. Meu, mas aí eu posso mudar o roteiro, eu posso fazer isso. Cara, não gostei. Ele sozinho consegue mudar um negócio que talvez se fosse 6 meses não ia dar, né? Então, a gente tá tornando uma população mais crítica. Mas vai ter o pessoal que ainda vai querer apertar botão e tudo bem. Mas assim, a tendência, falando de forma mais elucidar um pouquinho mais, a tendência é o quê? Existem vários tipos de IA, mas quem faz um trabalho repetitivo tende-se, e não precisa nem da IA, gente, é sério, eu sou programador. Se você programa bons métodos, você consegue fazer a aplicação ficar rodando e não precisava nem da IA para isso. O que está sendo o diferencial nisso? O pessoal está conseguindo enxergar com mais clareza, porque a OpenAI, de forma assim, pensando fora da caixinha, investiu muito em marketing, tanto que hoje, se eu perguntar, se eu falar IA, a primeira que vem, com certeza, na maioria da grande população, é o ChatGPT. Seja o primeiro porque ele e nunca teve ser mais verba de esquecido. marketing. Estamos aí pra mudar isso. Minimax, não tô brincando. Que é uma excelente ferramenta. Já fiz muito vídeo. Ela, inclusive, tem o DeepSeek dentro, né? Ou seja, os chineses, cara, mostraram que eles têm capacidade total pra concorrer, né? Sim. Com os americanos. Grande né? player, né? Nessa nova guerra fria de quem... Isso eu acho mais louco, né? De quem consegue primeiro ter um grande cérebro, né? Um cérebro muito poderoso. Sim. Porque isso pode ser usado pra ataque, pra defesa de territórios. Então, você imagina as novas guerras. Ou seja, é muito empolgante tá assim, à beira... A gente tá no abismo, na beira de uma mudança, uma revolução tão grande quanto a Revolução Industrial, quanto a internet. Ou seja, ou talvez maior que as duas juntas. Sim. Dizem que já nasceu a primeira criança que vai viver 800 anos e que se a gente conseguir viver mais 5 ou 6, a gente já vive até 200. Então, cara, se você imaginar assim, o humano vai viver até 200, o emprego vai acabar,
cara, a gente tá, assim, o que eu tô preocupado com o vídeo, entendeu? Com a edição de vídeo. Se a IA faz arte ou não. Isso, é uma besteira, Sim, sim. porque assim, a gente pequeno. tá prestes a uma mudança de paradigma muito maior. E isso dá muito medo, né, cara? Mas você vê, há um tempo atrás, acho que há 2 anos atrás, talvez, ou 3, eu fui no Flow e eu falei lá assim, falei, cara, eu li, né, de um autor, que a gente tá, nos próximos 10 anos, a gente vai passar 2 grandes revoluções do tamanho da Revolução Industrial. A gente olhou pra cara do outro e falou, não, mas cara, o que é que vai ser? Não é possível, vamos descobrir ET. A gente começou a pensar o que poderia ser. E hoje é tão óbvio que tem a ver, a inteligência artificial é uma dessas revoluções grandes, talvez alcançar o espaço seja outra, civil, não sei, mas agora já dá pra ver que sim. A gente vai viver nos próximos 10 anos 2 grandes A AI é mais revoluções. sutil, né? Ela não é tão visível para as pessoas que não estão usando, sabe? Acho que essa é a diferença. O espaço, o ET é muito mais visível. A própria Revolução Industrial é muito mais visível. Total. Mas a gente tá vivendo numa coisa abstrata quase, né? No Mas, sentido, assim, mas a gente tá criando o cérebro da IA. Em pouco tempo, esse cérebro já vai pros robôs. Então, assim, olha que louco. Cara, em pouquíssimo tempo, eu já vou ter uma cabeça de um dinossauro, de um ser humano, um brinquedo. Tem um cachorro, né? Um cachorro. Não, mas que ele vai ter um chat GPT embutido. Ou seja, é pouco tempo só. É uma questão tecnológica. Gente- Esses brinquedos estarem assim, ou seja, você vai ter aqui, a gente vai ter um boneco que ele vai falar, ele é só o chat, só falta essa integração. E o Elon Musk já tá preparando que em 5 anos vão ter 4 robôs para cada pessoa. Então a gente não tem noção o que é. O que é quando esses robôs aparecerem, custarem 50 pau, 20 pau, o que vai ser isso, cara? Para alguns pode parecer assim, nossa, mas tá muito longe, porque não enxerga isso, né? Mas assim, quem conhece aqui Boston Dynamics, que foi uma empresa, né? Para quem não sabe, aquele famoso cachorrinho assustador que parece que vai ser de filmes de extermínio da humanidade, e já existem projetos realmente de você colocar inteligência artificial, já existe coisa rodando muito, né? Então, assim, não acho irreal. Foi pego na Rússia. Um desses cachorros traficando droga. Ele tava Cara, com uma por mochilinha favor. de droga e com um celular, um LEDzinho assim com a propaganda. Aí a polícia pegou ele, só que a polícia não sabe quem programou ele. Então você vê que a drone já tem a tecnologia é usada pro também. bem e pro mal, né? No mesmo nível que ela é usada pro bem, ela é usada pro mal. Então uma das coisas que a gente tava falando, a partir do momento que eu tenho o chat GPT, que conhece eu muito mais que o Google sabia um pouquinho de mim. O chat GPT, ele fala mais que ele conhece mais eu do que eu mesmo. Então que poder que a gente tá dando pra esses tech bros, pra esses caras todos dessas empresas de tecnologia, de saber tanto da gente. O perigo, eu acho, dos próximos 10 anos é a inteligência artificial criar um controle populacional no nível que a gente não imagina. Essa nova geração brain rot, ela é assim, perfeita pra cair igual um patinho num nível de controle muito grande, onde, tipo, toda a publicidade oferecida já é isso, assim, né? Então, puta, se você sobe uma imagem no Instagram e aí você olha e fala, não tô legal, e tira, então dizem que o Instagram já sabe que você tá com um problema de autoestima e já começa a te oferecer uma roupa. Ou seja, olha a fragilidade que a gente vai ter, né? Diante dessa tecnologia, esse cérebro tão poderoso, ele pode acabar com a nossa humanidade, né? Então acho que a gente tá num divisor de águas bem crítico mesmo. Existem várias opiniões, né? Tem gente que realmente vê. E assim, eu acho que tem possibilidade para tudo, né? Assim, o que a gente tem de imediato agora, muita gente se questionando. Como é que vai ficar meu emprego? Eu acho que a maioria das pessoas... Putz, eu cliquei inclusive aqui porque eu quero ver. Eu sei que a IA... O que o pessoal sabe? O que a maioria do pessoal sabe? A IA é algo que chegou para ficar. Realmente, assim, tá cada vez mais o pessoal tá utilizando. Eu vejo na minha rede social, no meu Instagram, um memezinho aqui do Neymar gordinho, fazendo uma embaixadinha. Como que isso vai substituir meu emprego, né? Exato. Como? Olha, ainda tá ruim. Então, vamos separar. Existe um trabalho profissional feito com IA que você provavelmente já assistiu e não reparou que era IA. Quando ele é muito bem feitinho, a gente que realmente, quando tem um pós-produção, a gente consegue fazer um comercial, algo bem de qualidade diferente de memes. Agora, como vai ficar o meu emprego daqui pra frente? Tudo depende também eu acredito, da mentalidade do seu líder, e acho que outros fatores estão na mesa também. Eu queria perguntar um pouco pra Milena, mas assim, a minha visão é o seguinte, a gente em algum momento, pela eficiência da IA, a gente vai precisar segurar pessoas em alguns cargos, porque se a gente for colocar na ponta do lápis, em questão de eficiência ou produtividade, isso eu estou falando de forma geral, não para um cargo específico, ele tem processamento em milissegundos, ele tem um repertório muito grande de treinamento, ele consegue se adaptar ao cliente para vendas, isso é excelente. Quem fala com o ChatGPT, a gente falou eu e o Bock aqui, ele se adapta às suas gírias, suas tendências. Então, assim, a gente tem um Einstein
com uma memória relativamente curta 128 mil tokens aí, o Llama tem Eu também tem não tenho uma super memória. Eu tenho também uns 200 tokens disponíveis. Mas ele é muito eficiente. Agora, a que momento a gente vai realmente falar para as pessoas, gente, vamos deixar o robô trabalhar e você não, entendeu? Porque o robô paga imposto, o robô... E aí eu quero continuar nesse papo, que é um papo muito interessante. Robô que paga boleto? Paga boleto, não paga? Deveria? Deveria. Ou não? Deveria. Nossa, esses papos, eles, assim, parecem de ficção científica, mas Não, eles mas vão é acontecer. real. É. E ninguém fala imposto. sobre isso. É por isso que a gente quer trazer aqui esse tipo de informação. O que é que a gente pensa? Você já viu alguém discutir? Eu nunca vi alguém ficar preocupado, por exemplo, que os restaurantes, um exemplo do McDonald's, quando você entra tem uma máquina e eu sempre me preocupo. O totem, o totem. Eu sempre olhei e falei, gente, onde é que as pessoas vão trabalhar quando tudo virar totem? No sentido de eu acho assim, tipo, realmente as pessoas não estão muito pensando nisso, né? Porque é uma coisa que tem que se filosofar. Mas realmente eu acho que a partir do momento que a tecnologia de inteligência artificial, eu vou viajar mais, né? Ela entra no campo e ela pega todo o processo alimentício, coloca ele totalmente robotizado, automatizado, o custo cai pra nada, porque o custo é humano, o supermercado vai ter que ser de graça. Sim. A partir do momento que o seu alimento é de graça, o que te motiva a sair de casa pra trabalhar? Essa a gente vai ter que repensar tudo. A inteligência artificial, os grandes líderes já dizem assim, com inteligência artificial todo mundo vai poder trabalhar 2 vezes por semana. Esse vai ser um primeiro passo que a gente vai ter em alguns anos. O que eu vejo muito, assim, eu sempre fico viajando, igual o Bo. Cara, será que vão dominar o mundo? Vai dar ou não vai? Será que Mas, Terminador do Futuro é cara, real? eu não sei. Nas minhas aberturas da palestra eu uso ele. Cara, mas é o seguinte, aí o que eu penso? Eu falo... Sempre quando eu falar do tema, eu lembro da Revolução Industrial. Ficou uma lacuna enorme de pessoas que ficaram sem emprego mesmo, né? Teve várias pessoas que passaram fome, enfim. Só que depois a gente se realocou. E aí a gente pega a McKinsey, por exemplo, que diz que mais de 80, 90 milhões de empregos deixariam de existir até 3, 4 anos para frente. Tá aqui já, né? Está aí. Mas mais de 70 ou 80 passariam a existir. Ou seja, então a gente vai ter meio que pessoas deixando de trabalhar e empregos criando. Só que qual que é o problema? Esses empregos sendo criados são empregos muito técnicos, né? Vai ser da galera que talvez programação, engenharia de prompt, eu não sei ainda. E aí, o que a gente vai fazer com essa galera que talvez era operador de caixa, operador de máquina? Isso, com essa mão de obra pouco especializada que a gente tem no Exatamente, Brasil, é. né? Eu acho que isso tem a ver também com a política de imigração que está acontecendo no mundo. Eu tenho a impressão de que os grandes líderes sabem que a mão de obra em pouco tempo vai ser substituída por uma mão de obra mecânica. E aí, realmente, a gente tem um problema no mundo inteiro de uma mão de obra barata que as pessoas vão ter que se reinventar. Mas eu também acho uma coisa importante, falando agora sobre comunicação, e eu tô percebendo, que eu tento não misturar esses dois assuntos, né? Por quê? Porque nesse gap entre a inteligência artificial, né, mudar o nosso jeito de ver emprego e hoje, existe um super caminho. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, pode demorar 1 ano, a gente não sabe. E a gente tem que se adaptar a essa mudança e se virar. É o que eu falo, a gente tem que vender lenço quando tá todo mundo chorando, porque é o jeito da gente sobreviver. Porque quando você traz essa discussão muito filosófica pro dia a dia das pessoas, acaba um pouco desviando do e o ChatGPT pode ajudar você no dia a dia com as suas abelhas. E o cara já pensa, mano, isso aqui vai dominar minha vida, daqui a pouco eu não vou precisar mais de abelha. Então, assim, eu tento também colocar minha cabeça no lugar e ver agora. Porque se a gente fica muito também filosofando o que vai acontecer, eu fico um pouco estático, assim, da vontade de não fazer nada. Eu imagino essa molecada que tá começando a entrar no mercado de trabalho agora e que fica estática. Escolher uma profissão, né? Como você comentou. Você fica paralisado, você fala, pra que lado que eu vou se a inteligência artificial vai substituir? Então, mas aí eu vou aprender, então, a usar a inteligência artificial, que eu acho que é o mais inteligente agora, mas isso por um tempo, de repente vai ter um outro... eu acho que se os médicos vão ter problema com a sua profissão em 10 anos, qual não vai ter? Não, e é muito louco. A gente pega, por exemplo, acho que foi nos Estados Unidos uma matéria que os advogados, né, a galera que estava se formando não conseguia estágio, porque já está sendo substituído. E aí, olha só a importância dessa adoção da IA desde o começo, talvez até nas universidades. Pode ser um tema viajando aqui, que as universidades vão ter que preparar a galera Totalmente. com matérias de IA aplicada à área deles, né? Então, o advogado ele vai ter que sair ali da faculdade já com uma especialidade em criar assistentes para ajudar ele no dia a dia. Ou então, ele vai morrer em poucos dias, né? Em poucos meses aí. Então, é um negócio para pensar bastante também. Aí, depois que anunciaram, né, um dos grandes diretores de tecnologia falou, só contratem alguém
que a IA não possa fazer, que você não consiga fazer com IA. Foi o Duolingo, né, que falou isso? E a partir Shopify. Shopify também, né? E a partir do momento que ele fala isso passa a ser então algo que todo mundo todo mundo tinha vergonha nas empresas de falar, vamos reduzir custo com IA. Assim, é a meta de todas as empresas que eu vejo de comunicação, agências, esse ano é reduzir custo com IA. Mas todo mundo é meio, né, assim, não quer falar isso alto. A partir do momento que se fala, não se contrate mais ninguém que não se possa fazer com IA, cara, isso é muito revolucionário. Realmente, a gente vai ter que reinventar cargos. Eu não acho que os cargos vão sumir. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar. O que não seria melhor se, em vez da agência, tivesse um diretor de criação, tivesse uma equipe de 10 criativos? Será que a publicidade não ia ficar muito mais interessante? Então, eu acho que cabe a gente se reinventar. Eu tô fazendo uma produtora de IA e todo mundo tá batendo em mim na internet. Então, quero dar a dica aqui pra quem tá batendo em mim. É sério. Cara, não adianta bater no artista que tá se virando, que tá vendendo lenço. A discussão, né, sobre se o Sam Altman treinou as inteligências artificiais com todo o material da internet, ela é válida, mas não é com a gente que tem que ter essa discussão, porque às vezes as pessoas acusam a gente. Mais profundo. Cara, você fecha sua empresa, você tá roubando os artistas, e cara, não, eu acho que os artistas têm que se virar, tem que usar essa tecnologia a seu favor, e temos que brigar por uma inteligência artificial regulamentada, mais ética, assim como a gente briga por uma internet regulamentada, com privacidade. Alguém aqui conseguiu ganhar a briga por privacidade? Não, as techs ouvem nosso celular, cara. Então, assim, a gente não ganhou essa briga. Alguém tá indo na Paulista brigar por privacidade? Não, a gente tá aprendendo a trabalhar, todo mundo se virando sem privacidade. Vocês acham, fazer essa pergunta, essa afirmação, na verdade, foi feita pelo meu irmão, que é especialista em inteligência artificial, muito antes de eu começar a mexer pela FIAP. Inclusive, a gente vai trazer aqui em qualquer momento pra gente poder conversar também. E ele me falou assim, cara, você acha que a moeda mais valiosa do mundo é o petróleo? Porque você acha que os bancos cuidam tanto dos dados? As informações são muito importantes. Isso vale ouro. Tem muita empresa coletando dado. E ó, eu vou te dizer, você falou aí de ouvir, né? Eu digo mais. A gente terminou aqui, a gente vai comer alguma coisa, tomar alguma coisa, a gente vai postar no Instagram. Geolocalização. Eu sei com quem você foi, eu sei rosto. Sei com quem você foi, eu tô batendo localização de todo mundo. Eu sei até que cartão você usou, se bobear, então... Não, um cliente me falou esses dias. Ele falou, o aplicativo que a gente tem, quando o cara acessa... Eu consigo acessar o microfone dele, eu consigo ouvir o que ele tá falando, o cliente, cara, publicidade, falando de empresas. Consegue acessar o celular, consegue saber, se, por exemplo, se esse cara foi 2, 3 vezes na academia e separar em clusters, né? Então falar, putz, exatamente o que é. Assim, é muito interessante se você pensar na questão mercadológica de que o produto vai chegar na pessoa certa. Porém, cara, a nossa sociedade não é feita só de produtos, né? Então, assim, a gente não adianta a gente usar a inteligência artificial para deixar o capitalismo mais cruel, para aumentar a desigualdade social, porque eu acho que isso é um risco. Foi o que você falou da ética também. É um super risco. A gente aumentar a desigualdade, cara, tá ligado? A gente pegar e conseguir selecionar as pessoas, categorizar elas pra usar e aproveitar melhor a mão de obra delas. Então, assim... Toda criação tem a pessoa que vai usar pro bem e pro mal. O avião é um grande exemplo disso, né? E você pode pegar passageiros e levar para outro lugar, como você pode. Ou trazer comida para alguém que necessita na África, como você pode soltar uma bomba. A bomba atômica também. A bomba atômica. Cara, então. não, e assim, vamos ser otimista aqui, né? Pensar pelo lado bom. Sim. Bicho, qual que é a dificuldade? A dificuldade não, na verdade. Meu, que incrível pensar que a gente vai acordar e vai chegar lá um produto que a gente quer, no horário que a gente quer, vai ter... Não é mais fácil do que talvez... Eu tava vendo que o Netflix agora vai lançar um agentezinho pra você conversar e vai poder descobrir um filme, né? Porque eu passo horas definindo o filme que eu vou assistir, ao invés de assistir um filme. Muito legal. Porque tem um monte, você não sabe qual clicar. E, cara, o Netflix tem dado pra caramba lá, eles só não estão sabendo usar da melhor maneira. Então, eu vejo esse lado positivo aí da IA em ajudar mesmo a galera, o marketing, que tá sendo super valorizado nesse nicho de dados aí, eu acredito que é o que mais vai se beneficiar, a usar o produto, a usar da maneira certa, enfim. Porque existe uma maneira de assim, vamos fazer então uma coleta de dados das pessoas pra saber como fazem, onde tá a maior incidência de mosquito da dengue. Ou então, a gente tem a gente tem um aplicativo onde se você tá doente, você avisa e consegue fazer um mapeamento, ou então até pela quantidade de vezes que você tosse no microfone, ou seja, porra, como a gente poder melhorar a nossa sociedade através da inteligência artificial, isso é muito legal, isso me interessa demais, né? Esses assuntos, como potencializar. Bom, a gente falou sobre democratização, né? A gente falou sobre vídeo meme, a gente falou sobre vídeo para publicidade e para o cinema, mas a gente não falou um assunto que é a divulgação de projetos, por exemplo, ideias que nunca saíram do papel. Então, por exemplo, eu quero que um projeto de barco no Rio Tietê. Então, uma ideia que eu quero levar para alguém investir
E antes eu não tinha como mostrar, eu não ia fazer um barco no Rio Tietê para alugar tudo isso e tudo mais. E com a IA eu posso criar um vídeo para poder convencer muito mais fácil as pessoas com algumas ideias. Muito legal. Então, como que você já teve algum cliente nesse sentido? Você acha que isso pode aumentar a aceitação das pessoas e dos investidores para que tragam mais projetos e democratize também, além do entretenimento, mas também de projetos em diversas áreas? Cara, total. Eu tava orçando ontem pra uma agência que eles gostariam de fazer com IA, sempre um monstro, que eu chamo, antes do filme publicitário. Então, o que eles querem? Eles mandam o roteiro pra mim do filme publicitário, eu faço lá a minha versão IA, eles aprovam com o cliente, fazem teste em focus group, né, em grupo com pessoas, e que antes eles faziam em desenhos, uma coisa muito primária, ou seja, totalmente, né? Tá todo mundo, eu acho que pensando como fazer isso, né? Como usar isso de uma forma benéfica pro seu trabalho. Na publicidade eu vejo isso acontecendo. E ainda é muito interessante porque ainda meu cliente falou, cara, você faz tão bem isso que isso vai bugar a cabeça do cliente. Ele vai olhar e vai chegar uma hora que ele vai ver que o monstro tá quase mais bonito que o projeto final. Então, é isso que vai acontecer. Eu acredito que a gente falou um pouquinho disso aqui ao longo da conversa, Vitor, mas o que eu vejo? Hoje, qualquer pessoa pode tirar uma ideia do papel. Né? Então, desde você contar para o ChatGPT ali o que você tem, e até usar ferramentas de IA, por exemplo, a Lovable, que é uma que eu sempre indico para todo mundo, a criar realmente a plataforma para você do zero e você publicar. Eu tenho um caso legal que foi recente, a gente tinha um gargalo na startup, e eu ia ter que contratar outras pessoas para criar agentes, porque, enfim, a demanda estourou, bombou. A gente criou uma plataforma em uma semana, do zero, em uma semana, um desenvolvedor, julgando ali, né, o que a IA tava devolvendo, enfim. E, cara, tá no ar. Que legal. Esse trabalho ia ser um trabalho de uns 3 meses. Mas eu tô falando pra vocês que a gente fez em pouco tempo, graças a IA. E era um projeto que eu desenhei ali com ele, rascunhei e tá aí Muito de pé. bom. Então, Vocês já usaram o Lovable? Não, cara, quero até Eu anotar. quero usar, eu já É. vi alguns projetos. cara, sensacional. Sensacional. Pra ela, você não precisa saber desenvolver pra usar ela. É claro que eu sempre oriento ter ali alguém que conhece pra poder julgar, né, as informações, enfim, antes de É vibe coding, né, que o pessoal tá falando. Isso é um tema que a gente vai trazer no próximo programa. Inclusive, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu queria aproveitar também para que vocês façam a divulgação das suas redes sociais, mostrem para o pessoal para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, se apresentem também, de novo, né? Se finalizem, na verdade, aqui. Bock, por gentileza. Pessoal, conheçam lá então o que eu tenho feito, o meu trabalho, tá? Eu tô no Instagram como @BrunoBock e no Instagram também @01 e na internet, você acha o site 01.ai. Por escrito, 01, não um Por número. escrito, mas me achem lá na internet, é legal, tô falando sobre esse tema. E se alguém tiver interesse, né, em fazer vídeo e produção audiovisual com inteligência artificial, tô on. Boa, gente, é um prazerzaço estar aqui. Uma honra conhecer o Bruno, enfim, os meninos. @Milena Marquezine, meu Instagram. Eu tenho uma comunidade também para mulheres. Se você é mulher, depois não sei onde a gente pode colocar, meninos, mas lá no meu perfil tem também. Para entrar, todo dia a gente coloca um prompt e uma ferramenta para usar. E aí é muito focado em pessoas que não são e não conhecem IA. E aí também, quem quiser uma palestrante, falar de IA, contem comigo. Tô aí para servir. Muito obrigado, Milena e Bruno. Somos os Avengers da IA, prazer. Bom, Bruno, então você representando aqui o Capitão América, eu quero que você encerre, por gentileza, o nosso programa. Eu tô mais representando o Capitão China, mas tudo bem, deixa pra lá. Gente, se você gostou desse episódio, que foi muito legal, deixa o joinha porque colabora, ajuda demais, né? Muita gente assiste e não deixa o joinha. Comenta, que é muito legal, o pessoal vai responder, eles estão sempre atentos. Se inscreve no canal, que ajuda, eu tô acostumado a pedir, só mendigar aqui um joinha. Ativa o sininho. Ativa o sininho, faz aquilo tudo. Se você tá assistindo pela televisão também, é só você clicar aí do lado, se inscrever e tá ligado aqui nesse podcast, que é o mais legal. A gente produz aqui, né? Eles produzem conteúdo direto e é muito bacana. Olha, nada como um profissional. Gente, obrigado. Até a próxima. Tia, solta o controle e vem pro YouTube.